Oi, pessoal, estamos aqui mais uma gravação, mais um podcast. Esse podcast aqui tá rápido e longo. Por que rápido e longo? Por conta da nossa convidada de hoje. Nossa convidada, ela já faz parte da minha rede social do Instagram quase que diariamente, pelo fator especial que ela adota na nossa equipe, no meu dia a dia, no exemplo em que ela é para outras pessoas. Ela é professora de educação física, ela é minha paciente, ela é atleta da nossa equipe e ela vai representar o Ceará, vai representar as mulheres, vai representar o Brasil juntamente comigo lá na Patagônia. A diferença é que a pequena distância dela é de 110 quilômetros. Então, com todo o prazer do mundo, eu apresento para vocês, para quem não conhece ainda, a nossa querida convidada de hoje, que é a professora Natália. Ei, Nath, tudo bom? Tudo bom. E é isso, né? E é isso, né? Estou aqui, olha como eu tô podendo. Ela tá muito chique, cara. Tô muito chique hoje. Tá com a caneca do Doc. Olha só. Para dar sorte. Para dar sorte. A gente, daqui 2 dias a gente viaja. Daqui 2 dias a gente viaja para a Patagônia e eu queria muito trazer a Natália. Você está assistindo isso, mas isso foi gravado antes da viagem, tá bom? Então, 2 dias antes, daqui 2 dias a gente viaja para a Patagônia e a Natália vai representar a gente lá no 110. Natália, primeiro, para quem não conhece ainda, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a correr, por quê? Né? A gente estava brincando mais cedo aqui, porque as pessoas às vezes perguntam, por que você corre tanto? Eu não vou fazer essa pergunta, porque a Natália está cansada de ouvir essa pergunta, mas me conte por que você começou a correr e como começou a correr. Vamos lá. Porque começou o sonho de todo atleta de corrida, com a São Silvestre. Então, a São Silvestre, eu assistia sempre e toda virada do ano eu estava lá assistindo e eu botei na minha cabeça, um dia eu quero correr uma São Silvestre. Para mim, a São Silvestre era a corrida maior que tinha ao meu conhecimento. Então, coloquei isso na cabeça e decidi que ia correr com 16 anos. Então, me chamaram de doida. Começou pela família. Todo mundo me chamou de doida. Agora, a doida inventou de correr. E eu lembro que eu peguei o meu tênis de escola e saí correndo. Saí correndo. E a minha primeira corrida foi uma decepção, que eu corri, acho que uns 500 metros, já cansei, mas não desisti. Andava, corria. E então... fui outro dia e quis me inscrever na corrida. E eu não sabia nada de corrida, zero conhecimento. Não tinha amigos que corriam. Então, eu embarquei numa aventura que eu não conhecia nada. E apareceu uma corrida, primeira corrida de Fortaleza. Essa primeira corrida me marcou porque eu vi uma inscrição e... me inscrevi logo em 10 quilômetros. Eu não sabia nem quanto era 10 quilômetros. Na minha cabeça, 10 quilômetros era perto. E eu comecei a treinar e no meio do caminho eu vi pessoas que também corriam. E eu perguntei, moço, quanto é 10 quilômetros? Ele riu. 10 quilômetros? Você já correu? Não corri. Pois então vamos treinar. E esse rapaz, ele já tinha ido para São Silvestre. Ele que começou os treinos comigo, não lembro bem qual foi o mês, mas ele me ajudou. Então, eu fui correr minha primeira corrida e nessa primeira corrida eu já me destaquei, já subi no pódio. Nunca tinha corrido, então um estranho me orientou e foi aí que eu comecei a corrida, não parei mais. E hoje a São Silvestre é o treino da manhã dela, né? Já fui em 4 São Silvestre, 4. Sim, mas, claro, só para deixar bem claro, para quem não sabe, a São Silvestre, ela não chega nem a 20 quilômetros, tá? São Silvestre, apesar de muita gente pensar que ela é uma maratona, a São Silvestre é uma corrida, é o treino de manhã da Natália. É mesmo. Então, nunca imaginei que eu iria correr tanto, né? Então, assim, São Silvestre é uma corrida internacional. Ela tem 15 quilômetros, mas que foi o meu grande sonho. Então, quando eu realizei meu grande sonho, eu queria outro. Então, o próximo sonho era o quê? 21. Então, foi aí que eu comecei a treinar mais, conheci grupos de corrida em Fortaleza e tentei
de todas as maneiras, me encaixar em algum grupo em que eu me sentisse em casa. Então, comecei a migrar de grupo em grupo, procurando esse grupo que eu pudesse fazer parte e que eu conseguisse evoluir também na corrida. Então, eu fui em vários grupos, vários mesmo, e não era professora ainda. Então, comecei a correr o 21. Corri 21 e continuava ganhando nas corridas de Fortaleza. Isso há 20 anos atrás. Era contado a dedo a quantidade de mulheres. Não tinha essa quantidade de mulheres que nós conseguimos ver hoje na corrida. A corrida hoje, ela expandiu muito. E com essa expansão, as mulheres passaram a ingressar na corrida. Hoje tem muita mulher. Antigamente a gente olhava uma para a outra, assim, 20 anos atrás. A gente já sabia quem era pódio. Você é a primeira, você é a segunda, você é a terceira. Então isso era maravilhoso. Hoje a corrida cresceu muito. Tem corrida o ano inteiro, o mês inteiro. E a mulherada toda começou a amar esse esporte também. Ingressou todo mundo para a corrida. Hoje tem categorias. E eu continuo correndo também. Entre pista e trilha, eu vou e volto, estou em todas as distâncias. 10, 21, 42, e agora? E vai subindo, né? E vai subindo. Deixa para mais à frente. E aí, a gente conheceu a Natália. Natália, é perigoso você falar com quantos anos você começou a correr e depois você falar há 20 anos atrás, porque as pessoas vão fazer somas e vão descobrir sua idade. Mas está tudo bem, é uma jovem ainda, uma jovem corredora, com grande destaque. Ela é meio modesta, assim, mas com grande destaque. Natália tem se desenvolvido muito nas corridas, principalmente corrida de trilha, né? As corridas, a gente chama aqui no Ceará corridas de montanhas, mas são corridas de trilhas, né? Aqui não tem montanhas de verdade, pela altitude. Mas são corridas desafiadoras, sempre desafiadoras, e a Natália sempre se destacando. E aí ela começou a buscar corridas fora. Não vamos falar dessa fase agora, porque eu queria falar de uma outra coisa antes disso. E aí a Natália buscou a gente para melhora de performance, para melhora de composição corpórea, enfim. Só que quando eu conheci a Natália, ela nunca foi gorda. Ela, às vezes, coloca umas fotos aí meio assim, mas ela nunca foi gorda, detalhe. Só que a Natália tinha hábito de levar um supermercado nas costas nessas corridas. E aí eu vou pedir para ela contar essa transição, porque a gente começou, né, tanto eu quanto o Wagner, começamos a orientar a Natália em relação ao que se alimenta numa corrida. Não é querendo ensinar para ela, é explicando fisiologicamente como é que ela poderia melhorar o rendimento. A gente fez isso também com o Matheus, a gente fez isso com os outros corredores, explicando o que ela realmente precisa, porque às vezes a gente fica com vontade de comer alguma coisa, coisas que eram pesos excessivos, coisas que não precisavam ser ingeridas durante a prova ou que até atrapalhariam o desempenho. E aí a Natália também teve alguns conflitos de ideias, né? Quando a gente começa a pensar diferente da manada, a gente tem que estar preparado para isso. Quando você começa a pensar diferente da manada, a manada não quer que você saia daquela bolha, daquele grupo. E ela tenta te puxar, denegrindo a sua ideia, diminuindo a sua ideia, falando que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é o propósito, porque talvez elas não estão com a mente aberta ou com o pensamento iluminado como você já está. Quando você começa a sair da média, começa a sair da mediocridade, você é arrastado, ou tentaram arrastar a Natália de volta para a comilança. Me conta como é que foi essa transição aí, Nath. Essa transição foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? A maioria dos atletas tem o hábito de eu corro muito, então eu como muito. E comer o que tiver, de preferência carboidrato. E não é qualquer carboidrato, né? O atleta come muito mesmo. Então eu tinha esse hábito também. Não tinha nutricionista nessa época, não tinha orientação profissional assim, de um nutricionista que me dissesse. E assim, meus amigos, a gente pega o que o amigo faz. Meu amigo está tomando uma coisa, eu vou lá e faço também. É bom comer isso, eu também fazia. E acabou que isso não deu certo. Para 10 quilômetros até que deu, 21. Mas quando eu fui evoluindo, essa ingesta toda, essa comilança toda não deu certo. Porque quando eu ia colocar minha mochila, eu tinha que colocar muita suplementação.
eu tinha que colocar muita alimentação. E aquele peso todo não dava certo, porque incomodava o peso. E eu sentia muita fome. E uma das competições, a minha comida acabou todinha. Eu comi tudo. E eu não consegui concluir a prova por conta que tinha acabado a comida. E não tinha como eu continuar o percurso, porque aquilo ali eu não calculei da maneira correta. E aquilo ali me fazia muito mal. E eu não sabia o que estava me fazendo mal. Tinha provas que eu vomitava. Tinha provas que eu sentia desconforto intestinal. Então, tudo isso me atrapalhava. Em vez de eu evoluir, eu estava regredindo. Mas eu não sabia bem a causa, né? E isso tudo foi virando assim, vamos dizer assim, foi uma avalanche de efeitos, de consequências. Porque eu sofri bastante até encontrar, né, o doutor Adriano e começar a falar para ele as minhas queixas, né? Ah, eu não consegui porque eu estou sentindo isso. Eu achava até que eu estava muito doente, porque até então eu não sentia tantos sintomas, tanto desconforto. E quando foi assim, em pouco tempo, que eu comecei a evoluir nas distâncias, eu comecei a sentir muitos sintomas que eu não conhecia. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. E eu era aquela atleta que eu não era gordinha, mas eu tinha uma barriguinha. Eu tinha vergonha de mostrar a barriga, porque as pernas eram de atleta, mas a barriguinha não era. E eu ficava me questionando, poxa, por que eu corro tanto e meu corpo não parece corpo de atleta? Eu tô com a barriguinha e não estou evoluindo como eu achava que eu iria evoluir, se eu aumentasse a distância. E foi aí que apareceu o doutor Adriano. Então, e aí a Nath teve esses detalhes da galera meio que não aceitar. Nath, você não vai comer nada, você não vai comer nada. E, obviamente são tribos, né? E aí eu sei que a Nath teve essa diferenciação de que as pessoas não entendiam que ela não tinha necessidade de comer aquilo, mas que a gente percebia que ela estava transformando o corpo, né? Então a Nath, ela ficou mais leve, ela ficou mais musculosa, ela se desenvolveu melhor com a questão do jejum, de escolher melhores fontes energéticas, no caso de fontes de gordura, de HMB, né? Então teve uma evolução significativa no caso da Natália. A gente percebia isso tanto fisicamente no corpo, na disposição, na capacidade atlética dela, quanto nas provas também, né? A Natália começou a se desenvolver mais, aumentou as distâncias, foi ficando mais atrevida, né? Continuou ganhando, mas começou a ficar mais atrevida nas provas. E isso fez com que a Natália hoje, a Natália não desgruda mais, né? A Natália faz parte do nosso time, porque realmente fez muito bem para ela essa mudança das possíveis fontes de energia. A gente aqui não está para brigar em quem usa carboidrato ou defender quem usa gorduras. A gente acha que existe essas duas fontes energéticas para o ser humano. Muita gente ignora a questão da gordura ser uma fonte de energia, e isso fisiologicamente, inclusive, é provado. E, inclusive, a maioria que está querendo emagrecer aí saiba que a sua gordura vai ser a sua fonte de energia, então não dá para ignorar isso. O detalhe é que a gente trabalhou na construção de músculos para utilizar essa gordurinha que a Nath tinha como fonte de energia. É a única forma de você emagrecer e continuar magra. Se o seu médico não te ajudando a construir músculos, se o seu profissional de saúde não está te ajudando a construir músculos, eu tenho que te contar a verdade. Você vai engordar de novo. Tenho certeza absoluta. Se você, no trajeto, não construir músculos, vai engordar de novo. E é o que a gente mais vê no dia a dia hoje, no mundo afora. E aí a Natália começou a se desenvolver mais, aí teve a questão da pandemia. A Natália estava inscrita na Patagônia, não pôde ir. Aí ano passado a gente foi, né, Daniela e eu, nós fomos, e aí a Natália falou, ano que vem eu vou. E aí a gente estava conversando aqui agora sobre isso. Eu falei, pois eu vou de novo então. Eu vou de novo. E a Natália tinha feito uma outra distância, né, Nath? Isso, eu tinha feito 70 em 2019. E agora eu fui convocada para o 110. Foi convocada para o 110. Convocada. Né, e eu saí um pouquinho do 45 e
pulei um pouquinho mais, né? Eu Só cheguei que na agora- meta e isso. quase dobrei a meta. Eu agora vou no 75. Natália vai no 110. Só que agora é outra Natália, né? Agora é outra Natália. Não é aquela de 2019. Eu estava olhando minhas fotos, é incrível. Até a composição corporal é outra pessoa, não é a mesma pessoa. Por quê? Começou com o jejum, então a galera acha que o jejum é muito fácil. Tem que ter orientação no jejum. Eu tive a orientação do doutor Adriano. Os protocolos, ele que me ensinou os protocolos. Tem protocolo para você seguir o jejum. Então, quando começamos com o jejum, senti todos os sintomas da gripe low carb, mas não desisti, fui persistente, porque quando você sente os sintomas, aí a galera fica, ih, não está funcionando, isso aí é balela, não vai funcionar, está ficando mais fraca, está ficando doente. Eu escutei tudo que você pode imaginar. E eu confiei sempre no doutor Adriano. Não, isso passa, são sintomas. Quando passar, a gente vira a chave e é aí que vai vir a performance. Mas tem que ter paciência. E o doutor Adriano sempre orientou. É assim, faça isso. E quando eu errava, que eu errei em alguns momentos, era aí que a gente discordava. Quando eu errava, aí ele vinha, explicava tudo com paciência. Dizia, não é assim, você fez da maneira contrária, está fazendo errado. Com a paciência, que eu achava que ele ia desistir era de mim, porque eu já chegava, não é, eu fiz isso direitinho e tudo. Então, assim, tem protocolos, tem que ter paciência. As pessoas pensam que a gente consegue o resultado da noite para o dia, mas estamos aí há 3 anos. 3 anos, mais de 3 anos. Se é 2019 para agora, 2023, já quase 4 anos. Quase 4 anos. Porque, mas eu estou contando a parte que eu comecei a ficar, né, diferente, mais atlética, porque na época do jejum eu emagreci muito. Então eu emagreci e eu só queria correr. Aí o doutor veio puxar a minha orelha, dizer, tem que criar músculos. Quando ele falou isso, eu não entendi nada. Como uma corredora tem que ganhar músculo se eu tenho que ficar leve? Foi a primeira coisa que eu já fiquei assim. Como é que eu vou criar músculo se eu tenho que ficar leve para correr? Aí ele me explicou tudo novamente. Então, a boa orientação é essa. A gente pensa que as coisas são do nosso jeito, mas que, na verdade, o profissional que já entende, que já sabe o caminho, ele vai te orientar da maneira certa, mesmo que você não compreenda ali naquele momento. Eu só fui compreender muito depois, né, o que ele queria dizer para mim. Falou até do meu braço. Meu braço bem magrinho. Cara, você quer ver... Você é a falsa magra. Isso, você quer ver matar uma mulher... Claro, tem as mulheres que reclamam do tchauzinho, né? Ai, seu braço tá com um tchauzinho aí e tal. Mas é quando você fala, cara, esse bracinho seu aí, você não tem braço, cadê seus músculos do braço? Tem horas que a gente tem que pegar um pouco mais duro assim, porque se você não dá uma espetada, a pessoa não desperta. Não há, a gente só faz mudanças na nossa vida por repetição ou por um tremendo trauma, um choque. Então, às vezes, eu tenho que chocar as pessoas, chocar a realidade, né? Às vezes eu falo com as pessoas, Nath, falo assim, cara, sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 3. E você tá achando que você vai ver a festa de 15 anos dela? Com essa barriga aí? Eu tenho que dar uns choques assim de vez em quando para a pessoa entender, porque todo mundo tá falando com ela, o familiar tá falando, ou o marido tá falando com a esposa, ou a esposa tá falando com o marido, cara, você tá muito acima do peso, cuida da sua saúde. E aí, às vezes, o cara não entende. Então, você tem que dar um choque, tá? Isso aí eu não tenho nenhum problema de fazer. Eu adoro dar o choque de realidade na pessoa, porque se ninguém deu um choque de realidade, a maioria que chega lá, ele já chega chocado, né? Porque alguém falou para ele e ele me procurou. Eu não tô lá para convencer ele. Tô lá para explicar que ele precisa de criar energia. Ele tá empolgado. Tô empolgado, vou lá no doutor e lá eu vou explicar para ele que muitas vezes ele não vai estar motivado. Nath, você que é uma pessoa disciplinada, você sabe que a gente às vezes acorda totalmente desmotivado. Cara, hoje eu não tô afim de fazer nada, mas tá previsto fazer. Tem um calendário de treinos para fazer, tem um calendário de exercícios para cumprir, porque senão... Mesmo sem querer, você tem que fazer, porque aquela motivação, ela
vem de uma vez, ela é passageira. Tem momentos que você acha que vai estar motivado, mas não está. Então, tem que ter um planejamento para que você faça mesmo quando essa motivação baixar. Ai, tinha dias que nossa, tô toda dolorida, eu não consigo treinar, mas eu vou porque tem no meu planejamento, eu vou assim mesmo. E você segue aquele plano. Então é aí que a rotina, é aí que entra, né? A motivação, a rotina, o foco. O povo acha que o foco é só enquanto está motivado. O foco entra quando você está com essa motivação diminuída. E é que até a gente estava brincando aqui mais cedo, que as pessoas falam, por que vocês correm tanto? Por que correm tanto? E aí eu estava explicando. Eu me inscrevo nessas provas exatamente para me obrigar a manter-me em treinamento. Se você não tem nenhum objetivo, você vai treinar para quê? Isso. Né? Eu sei por que a gente vai treinar. Eu sei que a gente tem que treinar para ser saudável. Mas quando bater essa bad assim de falar, cara, hoje eu estou totalmente desanimado. Cara, mas eu estou inscrito. Paguei caro na inscrição, já comprei passagem, já comprei hotel. É cara aquela inscrição, eu vou ter que chegar pelo menos aguentando alguma coisa. Então, o que me mantém treinando é os compromissos que eu assumo durante o ano. Então, a gente se inscreve em grandes corridas assim, primeiro porque gosta, né? Ninguém se inscreve numa coisa que ele não gosta. Mas a gente se inscreve para manter a disciplina de fazer treinos. Isso. E os ensinamentos do doutor, na prática, eu cheguei até a assustar os meus amigos. Por quê? Vai treinar em jejum. Então, eles olhavam para mim com as mochilas todas carregadas de lanche e eu sem a mochila, estava levando uma água e eles, você é louca, vai subir a serra, não vai comer nada, tá nesse jejum, tá com coisa de doido. Eu não, tô de boa, tô bem, eu tenho um médico, ele tá me orientando e eu já fiz isso. Eles não acreditavam enquanto eu não terminasse o percurso todo. Quando eu terminava, eu estava bem. E a vantagem, no outro dia, meus amigos todos doloridos, inflamados, e eu já estava treinando de novo, porque a gente queria o quê naquele momento? Diminuir a inflamação. E a gente tem que tirar esse excesso, todo de açúcar, de produtos ultraprocessados da alimentação da gente, justamente para ter esse equilíbrio. Aí o doutor é que vem orientando, porque me pergunta assim, o que esse doutor ele faz? O que o doutor faz? O que é, doutor? Faço nada. Eu peguei, quando eu conheci a Natália, ela fazia bolo. Bolo todo dia de tarde. A Natália ia para casa das alunas dela comer bolo. E eu tava de olho. Tava de olho nos stories. E aí, que Natália, esse bolo aí, tá? Até que a gente conseguiu tirar isso da vida dela. Tirou esse bolo da vida dela. Ai, sinto a saudade do bolo. Os bolos low carb. Aí ela inventa que é low carb, mas eu estava de olho. E isso mudou realmente a vida dela. Nossa ideia, pessoal, é buscar a fisiologia para explicar que nós temos a capacidade de criar o nosso glucogênio necessário. O cérebro precisa de açúcar. O corpo já de fábrica sabe criar o açúcar quando falta na ingestão. Então, esse argumento de que o cérebro precisa de açúcar e por isso você vai se justificar de ficar comendo açúcar, já caiu por terra há muitos anos. Tá? Então, a gente faz um trabalho sério, científico com os atletas, exatamente para buscar o máximo da fisiologia do paciente sem colocar ele em risco. Se você não concorda com as estratégias de estado metabólico de cetose, do estilo de vida low carb, não tem problema, a gente não vai deixar de ser amigo por isso, tá? Respeitando as pessoas que decidem fazer isso, a gente pode viver em comum harmonia. É só entender que tem muitas pessoas que já abriram a mente para o que a ciência tem de mais moderno. É só você analisar grandes atletas do mundo inteiro. Eu não estou falando daqui do Ceará, do Brasil. Estou falando atletas do mundo inteiro que já tem como exemplo os estilos de vidas muito mais saudáveis, indo na contramão da maioria das pessoas que criticam porque não sabem do que estão falando. A gente busca realmente resultados com os atletas. Nosso objetivo é buscar resultados para demonstrar ainda mais as evidências de que comer saudável não significa ficar comendo toda hora, não significa ficar se enchendo de fontes energéticas, significa sim trabalhar na construção de massa muscular. Exatamente. E o doutor vem desconstruir essa ideia
que a galera tem aqui de se entupir de carbo desnecessariamente, porque aqui no Ceará nós costumamos ver as comidas regionais, tudo daqui, e meio que a gente se fecha para o conhecimento. As ideias que ele está trazendo aqui parecem novas, né? Parecem ousadas, mas ele está trazendo conhecimento de outros lugares que já estão anos-luz já fazendo isso. Então, é novidade aqui. Ele está trazendo a nova, né? Está trazendo o conhecimento, o novo conhecimento. Mas as pessoas acabam que, opa, eu não conheço, e acaba que se afastando, com medo. Eu não tive medo. Eu confio de novo. Estou aqui coladinha nele, porque quando eu estava passando mal nas corridas, teve uma corrida de 5 quilômetros que eu passei mal, comecei a vomitar e fiquei tonta, e a ambulância me levou em 5 quilômetros. O que está acontecendo comigo? Corro 42 e numa prova de 5 quilômetros, alguma coisa está acontecendo. E o que estava acontecendo era isso, que meu corpo ele funcionava de uma maneira diferente e eu não tinha conhecimento. E através do conhecimento do doutor Adriano, ele veio puxar as orelhas, e meio que a gente não acredita, mas quando vai acontecendo, o corpo vai mudando, a performance vem chegando, aí você, nossa, é isso aqui está me fazendo bem, o caminho é por aqui. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que tem possibilidades além daquelas que elas conhecem. Então, a gente não quer mostrar que está correndo muito, só a corrida em si. A gente quer mostrar novas possibilidades e desconstruir muita coisa que a galera acha que é certa, mas continua errando. Aí não vê resultado. No caso das pessoas não conseguirem emagrecer, doutor. Pois é, isso é super comum. É o que eu estava falando. A gente tem já uns formatos criados no mundo pensando em emagrecer, que é só fechar a boca e treinar. E não é isso que funciona. Não é só fechar a boca e treinar. Se você treina e não se alimenta, você não consegue manter aqueles músculos. E se você só fechar a boca e não treina, também você não vai construir músculos. Então é um conjunto de ações que você precisa de fazer, só que analisando que a maioria dos alimentos que hoje você come te levaram para a situação que você está hoje. Se você está querendo mudar essa situação, essa realidade, você vai ter que mudar a maioria dos alimentos, certo? Mudar hábitos, mudar uma série de coisas. Nath, vamos falar de corrida também, porque a Natália é corredora. Apesar de ser professora de educação física, apesar de ter toda essa mudança, ela é corredora. Natália, recentemente você participou de uma prova, a prova mais difícil do Brasil. Prova mais difícil do Brasil, que chama La Mission, é em Minas Gerais. A Natália conseguiu ir na prova e conseguiu completar a prova. Mas me conta, porque parece que você tinha deixado sua alma lá antes, você já tinha perdido uma vez essa prova. Foi. Me conta como foi. Foi justamente essa prova de 2019, 80 quilômetros, eu não consegui completar. E eu fiquei muito frustrada, assim. Eu estava bem preparada fisicamente, então eu não consegui aceitar aquilo. Foi bem quando eu conheci o doutor Adriano. Eu devia ter conhecido ele antes. Eu conheci ele depois, e ele escutou toda a minha frustração. Eu não sabia por que eu não tinha conseguido completar. Porque como é que eu tinha treinado tanto e na prova eu desisti porque não conseguia mais desenvolver durante a prova. Então, procurei o doutor Adriano e ele veio me acompanhando e veio me mostrando o caminho. Nós fizemos exames, tem exames e tudo. E engraçado que quando você faz exame, parece que você está doente, né? Será que eu estou doente? Eu não consegui completar a corrida. E não tinha doença nenhuma, gente. Era só o doutor dizendo, você fez errado, a alimentação está errada, tem que mudar isso, tem que mudar o seu treino. E eu, caramba, para aceitar isso, uma professora de educação física, aceitar que você não conseguiu e que você acha que o seu treino não funcionou, mas não era bem isso, não. Então, foi aí que eu disse, eu quero completar aquela prova, eu quero completar a prova, eu tenho que voltar lá. Me inscrevi novamente, aí o doutor Adriano vai me ajudar. O doutor veio na hora certa. Então, nós começou as restrições alimentares, que para mim
Foi de boa. Eu não tenho problema com isso, até porque meu Nutri, o Wagner Souza, ele diz o seguinte: parece que a dieta cetogênica foi feita para você. Não é que você que está fazendo a dieta. Parece que a dieta foi feita para você, que é justamente a alimentação que você gosta. E foi aí que a gente começou com a cetose. O doutor que vai explicar isso aí para vocês. Não, na verdade eu vou contar. Vou explicar não. Aqui no YouTube está lotado de vídeos explicando isso. Eu vou contar. De vez em quando a gente mudava um pouquinho a estratégia da Natália, né? Mudava. Aí o Wagner colocava ali alguma coisa de carboidrato para ela voltar para o low carb, porque era etapa, estava fora de prova, a gente já sabia o que estava fazendo com a Natália. Ela aceitou e a gente estava acompanhando ela. E aí a Natália me escrevia: doutor, cara, o Wagner... Vou contar, viu, Wagner? Já tô contando logo. O Wagner colocou ali, mas, cara, eu me dou muito bem com a cetose. Eu quero voltar. Eu quero voltar para a cetose. E aí tá bom, Natália, eu vou falar com o Wagner e a gente vai mexer de novo. Aí a Natália voltava para a cetose. Então, foi várias coisas que a gente foi acompanhando e eu não posso chamar de teste, nem posso chamar de restrição, porque, Natália, quando você ouve hoje dietas restritivas, eu acho que soa como que a gente está fazendo algum mal, evitando ou proibindo que a Natália coma algumas coisas. Na verdade, a gente restringiu a Natália de comer besteira, de comer substâncias comestíveis. Nós orientamos a Natália a comer comida. Então, quando se fala de dieta restritiva, muitas vezes não é dietas de proibições, são dietas de melhores escolhas, que foi o que aconteceu com a Natália. Ela escolheu melhor os alimentos, a gente coordenou as fontes energéticas que ela ia utilizar durante os treinamentos, e aí ela voltou no La Mission. 80 quilômetros é uma das provas mais... Gente, tem que correr com capacete. Já ouviu falar disso? 80 quilômetros de corrida com capacete. Tem que correr. Me conta um pouco mais aí, Natália. É uma prova dura. É uma prova muito técnica e que tem um número de abandono muito alto. Então, o lema da prova é chegar é vencer. Justamente por isso. Por ser tão difícil. Quando a pessoa completa essa prova, ela é chamada de missioneiro. Para você ser um missioneiro, percorrendo os 80 km, você já se considera um vencedor, porque é altíssimo nível. Você passa muitas horas totalmente, uma prova totalmente autossuficiente. O que quer dizer isso? Uma prova de autossuficiência é que você tem que levar os seus próprios suprimentos, tem que levar tudo com você, não vai ter suporte. Então, é uma prova que ela não tem suporte. Este ano eles colocaram um suporte só, com um lanchezinho, que eu não podia comer nada daquele lanche, mas tinha um suporte no quilômetro, quase quilômetro 40, 42, e foi novidade, porque também não tinha em 2019. Então, assim, La Mission, ela é uma prova muito, muito casca grossa. Ela é uma prova em que todo momento você pensa em desistir. Então, tem pessoas, vocês não têm ideia, tem pessoas que estão lá tentando pela 4ª vez, tentando pela 5ª vez concluir os 80. Então, ela não é uma prova fácil, tem que ter muito preparo para fazer La Mission. Então, os 80 km são 80 km que você tem que ir muito bem preparado. E esse ano de 2022, eu fui bem preparada, bem orientada. O Wagner e o doutor Adriano capricharam assim nas minhas prescrições. Nós focamos essa prova, era para terminar, o objetivo era terminar. E nós conseguimos, foi um resultado assim incrível. Conseguimos o quê? 4º lugar na categoria e eu terminei em 23 horas, que isso para uma mulher é ótimo. Para uma mulher terminar em 23 horas, a prova da La Mission é ótimo, ainda sobraram 3 horas, eu tinha mais 3 horas de bônus. Para ficar enrolando? Para ficar passeando na cidade? Para ficar passeando na cidade ainda. Então, nosso objetivo foi concluído e praticamente, para mim, foi uma surpresa. Quando eu vi 4ª colocada, gente, para mim, eu nem estava acreditando. Nossa, foi um sonho, foi uma realização. Assim, me senti realizada, me senti a vencedora mesmo.
me senti uma missioneira. Hoje eu sou uma missioneira, né? Graças a todo o nosso planejamento. E agora, daqui 2 dias, a gente está indo para a Patagônia, né? Eu fui ano passado, Daniela e eu fomos ano passado, e agora a gente vai com uma equipe maior, a gente vai com o nosso querido Aloísio, fisioterapeuta, vai a Natália. Natália já está vestindo a camisa do uniforme, tá? Diga-se de passagem, é a primeira a aparecer na televisão com o novo uniforme, é um uniforme feito para a Patagônia. Depois mostra aí, ó, você ganhou um agasalho também para ir. Eu ganhei agasalho. Olha, minha convocação. Ela teve uma mostrar, convocação, ela vai mostrar na rede social dela. Para vocês depois que o principal é a frase lá embaixo, né? Essa frase lá embaixo. Desistir não é uma opção. Eu repito isso diariamente, porque começou a fazer parte da minha vida essa frase. Porque depois que você entra no jogo, desistir não é uma opção. E olha só. E a Natália também vai com agasalho, ó. É porque vai tá um pouco frio, né, Nath? Um pouco? Vai estar um pouco frio. Gente, vocês não têm ideia. Eu tava vendo a meteorologia, ela tem capuz. Olha só. Eu tava vendo a meteorologia, Nath. Você viu, eu postei no grupo, né? Ele gosta de aterrorizar, de 1 a gente. 5 graus essa semana. Mas lá e a sensação térmica lá em cima é muito baixa. Você vai largar que horas? Eu largo 5 horas da manhã. Você larga às 8 da noite. Eu vou largar primeiro, na sexta-feira. Natália larga sexta-feira, 8 da noite. Vai passar às 4 horas da sexta-feira, mais às 8 horas do sábado, as primeiras 8 horas do sábado. Isso. No escuro. Então, a Natália percorre mais ou menos 12 horas no escuro. Deve me alcançar ali, né? Com certeza, na hora que eu largar às 5 horas da manhã, a Natália já passou. Né? Nosso percurso coincide, cruza, né? Em algumas partes. A gente vai estar se encontrando por ali. Vai ser legal. Mas assim, Natália, me conta um pouco da sua preparação para essa prova de agora, que é uma prova diferente, né? Eu vi que você buscou novos parceiros, você está se treinando. Ninguém nunca viu a Natália treinando mesmo. Olha só, eu acho que ela incomoda muito porque ela não mostra treino. Não mostra treino. A Natália incomoda muita gente porque ela põe ali um negocinho ali na esteira, depois ela põe uma musculaçãozinha ali e tal. Mas vocês imaginam que para correr 110 quilômetros, a Natália está correndo uma São Silvestre de manhã e uma São Silvestre à tarde. Exatamente. A preparação não dá para filmar, não dá para mostrar, porque não tem ninguém para me gravar na hora que eu estou treinando. Na hora do treino, é foco no que você vai fazer. Então, esse treino dos 110, ele teve algo diferente. Tive vários percursos, várias... vamos dizer, pista, esteira, serras, areia, teve muita areia, muita duna também. Então, musculação, entrou a musculação, coisa que eu não tinha colocado na outra vez que eu participei. No outro treino, tinha pouco treino de força. Esse não, esse teve treino de potência. O que é a potência, né, para o atleta? Nós vamos precisar desse tipo de força. A potência é a força vezes velocidade. Então, o atleta de endurance, ele precisa desse tipo de treino. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Você tem que fazer treinos específicos, mas também tem que avaliar o teu nível de força. E o atleta de corrida, ele trabalha com força diferente de outros tipos de força que a gente está acostumado a ver na academia. Treino de academia, popularmente falando assim, treino de força de uma pessoa da academia é totalmente diferente de um treino de força de um atleta de performance. Então, tive treinos que eram dentro de provas. Quando eu fiz os 50 quilômetros, que foi o desafio vertical, era um treino. Eu não estava ali para competir, para ganhar somente. Eu tinha que ter cuidado, porque eu estava em pré-prova. E o desafio vertical se tornou o meu treino. Então, eu já treinei a altimetria que eu precisava, porque para uma mulher ir treinar sozinha em serra não é muito legal. A gente precisa dos grupos justamente para isso, para fazer os treinos mais difíceis, os treinos em serras e com altimetria. E na esteira, o meu treinador,
ele prescreve a minha planilha, ele já fez o 110. Ele é de Pernambuco. Então, ele fez a minha planilha, eu disse, coloque esteira aí na minha planilha. Aí, para ele, foi tão normal, porque aqui no Ceará a gente não tem montanhas. E a gente tem que dar um jeito. Foi aí que ele programou todo o meu treino com sprints, esteira inclinada, pista, areia de praia, tudo que vocês imaginarem. Mas não tem vídeo, não. Pois é, já vi que a Natália não mostra, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É o segredo de treino dela, não mostra. Eu também não mostro muito, né? Não. Também não mostro, também não tenho muito que mostrar no treino. Eu não treino tanto, eu não tenho muito que mostrar, mas nós estamos indo com muito foco, né? Isso. Mateuzinho tá... O Matheus está muito bem preparado, o Matheus está com foco em velocidades. O Matheus vai fazer 2 provas lá na Patagônia, tá? O Matheus vai fazer o PR vertical, que é uma prova bem pequena, vai ser na quarta-feira, uma prova de 3,7 quilômetros, mas é vertical mesmo, tá? É uma boa subida, era uma escola de esqui, né, que todo mundo desce na escola de esqui, e o Matheus vai subi-la, certo? Nessa mesma quarta-feira a gente vai ter 2 atletas competindo 10 quilômetros e um atleta competindo 21 quilômetros. Na quinta-feira o Matheus volta para competir 42, a doutora Daniela também 42. Sexta-feira à noite a Natália larga para os 110 e no sábado de manhã eu largo para os 75 quilômetros. Vamos mostrar tudo? A gente vai mostrar tudo, nós vamos filmar, nós vamos filmar tudo. Vamos filmar do aeroporto de Fortaleza. A gente vai ter uma escala, acho que em São Paulo, uma escala Buenos Aires, e depois direto para Bariloche. A gente vai filmar todos os detalhes para vocês. O máximo de conteúdo eu vou colocar aqui no YouTube, tá? Vou colocar no YouTube. Para isso eu preciso que você comente aqui embaixo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, para que nós possamos aumentar a abrangência do nosso canal. E você que já está querendo ver esse documentário que a gente vai criar nesses dias lá da Patagônia, é só você estar inscrito aqui e assinar o sininho lá, que você vai ser notificado quando ficar pronto, tá bom? Isso, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Muito legal ver o seu médico correndo a distância que você correu. Vai ser muito legal. Porque... Na verdade, assim, você não vai ver eu correndo. Talvez você encontre comigo ali rastejando, andando no meio do caminho, você passe correndo. Aí é diferente. Nath, se você chegar perto de mim lá, nós vamos ter que tirar uma foto, nós vamos ter que fazer uns vídeos. Tem que fazer uma selfie. Eu vou falar, calma, Nath, segura. Deixa eu tirar uma foto aqui. Mas vai ser muito legal esse compartilhamento de ideias. A gente está indo com um grupo. A gente sabe que de Fortaleza está indo um outro grupo bem grande para lá também. Eu espero que encontre com essas pessoas, a gente possa representar bem aqui o Ceará, representar bem o Brasil lá. Muito brasileiro vai para essa prova. Então vai ser uma prova... Eu acho que é a segunda totalmente liberada depois da pandemia. Ano passado já estava bem liberado. E esse ano vai estar bem liberado de novo. É alto nível. É uma prova muito organizada. Assim, pessoal, todo mundo que já foi sabe, é uma estrutura incrível, tá? Em setembro tem a primeira UTMB no Brasil. Isso. É uma prova internacional também, que a gente espera que traga muita estrutura para o Brasil. Para as provas em si, vão se aprimorando, vão tendo alguns cuidados que são primordiais em relação à sinalização, principalmente. Sinalização é um grande déficit que a gente tem nas provas aqui, de pessoas perderem-se no percurso por falha ou por ineficácia, melhor dizendo, por ineficácia da sinalização, porque é um momento de estresse, um momento de atenção, um momento de distração que pode ocorrer, e a sinalização tem que ser o máximo possível. Isso a gente vê lá. Nath, eu encontrei na minha última prova, incrível, isso para mim foi incrível. Eu encontrei uma pessoa da organização com uma mochila gigante, com rolos de fitas de sinalização. Ele faz o percurso contrário, renovando a sinalização caso tenha falha, tenha uma ausência. Ele faz o percurso o tempo todo, o vento tira, alguém encosta. Você está descendo ali, encosta numa fita dessa e arranca sem querer, tal. Enfim, para não ter erro de sinalização, uma pessoa durante a corrida renova a sinalização. Achei isso tão incrível. E são exemplos que a gente tem que trazer para cá. Quem organiza provas no Brasil deveria participar das provas para aprender também com quem já faz assim com grande qualidade. O TMB, que é indiscutível, né? Você vê aqueles vídeos de Chamonix, você fica louco para estar lá.
E é o futuro, né, Nath? A gente vai chegar, na UTMB, com nós certeza. Queremos trazer isso para a galera. Aqui no Ceará, as pessoas têm que ter referências. O que é que me faz ser diferente das demais atletas? Eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes tentam diminuir o atleta. Não façam isso. O que é que faz? O doutor Adriano sempre fala, Natália, vai correr. Vocês acham que é por acaso? O que é que eu tenho de diferencial? Correr longas distâncias. Tem várias atletas aqui no Ceará que conseguem correr longas distâncias. São meninas incríveis, atletas assim, incríveis. São muito rápidas. Mas o que é que eu tenho de diferente que elas que correm mais não estão lá nessa prova? Primeiro, tem uma pontuação. Então, o doutor Adriano me ajudou nas outras provas também para que a gente conseguisse alcançar essa pontuação para poder se inscrever no 110. Essa pontuação ela é registrada pela Federação Internacional de Trail, que é o ITRA. O ITRA. Então, o ITRA tem todo o nosso currículo de atleta e é isso que me deu a chance, né, a oportunidade de poder me inscrever no 110. Eu já atingi essa pontuação e também já fiz uma etapa da prova, que foi o 70K, e isso me deu, me habilitou a participar do 110. Então, se hoje outra atleta quisesse se inscrever aqui, né, do nosso estado, ela teria que ter essas exigências, ela teria que ter essa pontuação. Então, eu corro mais, mas não tem a pontuação? Infelizmente, você não pode se inscrever. Lá tem regras, muitas regras. E nossa equipe vai ter um atleta, né, que vai estar nesse nível. Então, é com muito orgulho que eu faço parte da equipe, é com muito orgulho que eu visto a camisa e digo assim, eu sou a cearense que vai estar naquele 110 e desistir não é uma opção, tá? É isso aí, é isso aí. E talvez, né, pela pontuação, talvez ano que vem a gente vai ter atletas no 160. Isso. Talvez eu vou. Por que não? Talvez eu vá no 110, talvez as pessoas do 42, a Daniela e o Matheus subam para 70, e aí quem está no 21 sobe para 42. A ideia é sempre evoluir, tá, pessoal? A gente está brincando aqui com as distâncias, são avanços muito grandes para um ano só, tá? Eu respeito todo mundo que tem essa ideia de que, para ir para um 70 tem que preparar 2, 3 anos. Eu respeito, eu não obedeço, mas eu respeito as pessoas que têm essa ideia, tá? Para evitar lesão, para evitar uma série de coisas que eu prego aqui também. Mas a gente não sabe o que é a vida... Eu nunca corri 110. Você já correu 70? Nunca corri 70, Nath. E eu nunca corri 110. Então, como e aí, o que vai acontecer lá? O que vai acontecer? O que vai acontecer lá? Vai acontecer o que nós chamamos de superação. Superação. Eu li uma frase hoje, eu estava guardando ela para postar. Eu vou achar ela aqui agora. Eu estava guardando essa frase para postar na hora que eu completasse a prova. Mas eu vou falar para vocês aqui, porque vai que acontece alguma coisa e eu não consigo completar essa prova. Enquanto ele procura... Não, vai falando aí, Nath, que eu tenho que achar. Vou falar, ele vai achar a frase. Quando você fala de distâncias, evolução, falando profissionalmente... quando você vai fazer uma distância de 110, você não treina 110. O seu planejamento, ele não chega aos 110, o que você vai correr, a sua meta. O planejamento sempre é um pouquinho inferior. Agora, a intensidade desse treino, o volume, a base desse treino, é que você vai ter mais atenção, que é o planejamento, tem a periodização. Então, assim, a gente falou aqui de números, 110, 70, mas nós estamos bem preparados. E tudo pode acontecer, porque corrida de trilha, tudo pode acontecer. Um item, se você esquecer, aquilo ali vai fazer diferença na prova. É um ambiente de imprevisibilidade. Então, nós, quanto à distância, beleza. Mas se nós chegar a esquecer, doutor, algum item, tipo lanterna... Na verdade, assim, o que a gente está bem no sentido lanterna, Nath? Você larga à noite, você vai estar com a lanterna ligada. Eu largo à noite 5 horas da manhã, né? A gente vai ter 3 horas e meia de falta de luz. Vou ter que estar com a lanterna ligada. O que não pode esquecer é as baterias reservas que vão estar nas bolsas de reposição ou na própria mochila. E isso é importante.
A frase, na verdade, vai fazer parte de um discurso motivacional que eu vou ter que fazer para a equipe toda no dia do embarque, mas resumindo mais ou menos, é que a gente não tem que desfrutar a linha de chegada. Até porque eu falei que eu ia falar na linha de chegada, mas eu tenho que falar antes, né? A gente não tem que desfrutar a linha de chegada. A gente tem que desfrutar o percurso. Desfrutar o percurso. Sabe por quê? Porque quem tem destino é quem já morreu. Quem está vivo não tem destino, não está definido o destino. Ano passado, quando eu cheguei nos 45, e eu não tinha feito nunca tinha feito nem 35, fiz 45. Quando eu cheguei, eu falei, não encontrei. E as pessoas, não encontrou o quê? Eu falei, não encontrei o meu limite. Ano que vem eu volto para tentar encontrar o meu limite. E aí, esse ano eu vou de novo para encontrar o meu limite e eu já digo para vocês, não estou buscando o destino. Não estou buscando o destino ainda, tá? Quem tem destino e quem já morreu. Quem está vivo ainda não sabe qual é o seu destino. E por isso que a gente tem que desfrutar o percurso. Por isso que a gente tem que desfrutar a corrida, as paisagens. Lá tem muita paisagem bonita. E é isso que eu espero que a gente faça lá, Nath. Que a gente desfrute, se a gente se encontrar no trajeto, que a gente tire foto junto, que a gente possa talvez até lanchar junto, depende de onde a gente se encontra, né? Não prometo que a gente vai estar uniformizado na hora da corrida, porque dependendo do frio a gente se agasalha. Então tem uma série de coisas que a gente troca durante a corrida. Se vocês verem minhas fotos do ano passado, eu comecei com uma luva verde, depois terminei com uma luva preta, comecei com uma luva com a camisa rosa, terminei com a camisa azul. A gente vai trocando durante o clima, vai molhando. Meu maior sofrimento ano passado, Nath, serviu de aprendizado. Eu estava com 2 calças, estava com uma bermuda de compressão e mais 2 calças, por conta do medo do frio. O problema é que era uma calça impermeável e uma calça térmica. A térmica não deixava o frio entrar, e a impermeável não deixava o suor sair. Adivinha? Fiquei molhado, morto de frio. Então foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado para esse ano. Eu levei camelback. Eu percebi que depois todos os atletas de grandes distâncias não usam camelback, eles usam garrafas na frente. Isso. Inclusive, depois fui estudar a mecânica disso, é melhor você ter o peso na frente do que ter o camelback atrás. Atrás você leva outras coisas um pouco mais leves. Então foram aprendizados que eu fui adquirindo nesse último ano, né? Não é só treinar as pernas, tem que treinar a mente, treinar o que você está usando, o que você vai estar levando. E eu acho que vai ser de grande experiência. Você nunca fez 110, eu nunca fiz 70, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, com distâncias diferentes, mas vai ser super divertido se a gente desfrutar o trajeto. Isso, e a galera tem que acompanhar. Tipo assim, nós vamos colocar imagens para vocês, já assim, a galera que não está acostumada a ver. Algumas pessoas, assim, a minoria, mas abre lá no Instagram, no perfil do Dr. Adriano, vai no YouTube, que vai ter muito conteúdo legal. Muito conteúdo legal. Não é só uma prova. A gente vai trazer muita novidade para vocês. Inclusive, a ideia de ir lá, Nath, assim, por isso que eu falei que a gente vai filmar tudo. Tem uma feira que tem equipamentos novos, então tem um detalhe, a única coisa que eu realmente vi ano passado, que eu falei, cara, eu vou adotar isso, eu acho que eu vou fazer isso, e não fiz, foi uma camiseta que eu vi lá, que a camiseta por si só tinha os bolsos aqui para colocar a garrafa na camiseta. Eu tenho essa camiseta, que é uma camiseta que tem bolsos atrás. Mas eu falei assim, mas vendem na feira. É uma camiseta normal, uma camiseta. Você não tem a mochilinha, você tem a camiseta e nela tem os bolsos para você colocar a garrafa aqui na frente. É uma única coisa que eu vi lá que eu achei legal e que eu não fiz, eu não me preparei para esse ano. Até porque lá faz muito frio, então a ideia não é usar essa camiseta. Mas aqui poderia ser de boa valia. As polainas, né, que a gente conheceu as polainas lá, né? Sabe o que é polaina? Ela sabe. Ela sabe. Só que polaina tem que estar amarrada por debaixo do tênis para proteger o tênis, para não entrar nenhuma pedrinha. Se entra uma pedrinha dentro do seu tênis, entra alguma coisa, um graveto, alguma coisa dentro do seu tênis durante uma corrida dessa, quando você vai perceber, já machucou. E se machucar o seu pé, na corrida de montanha, cabeça e pé, é as únicas coisas que você não pode deixar destruir. Se destruiu, você não consegue completar. Isso. E lá o terreno é diferente daqui, é arenoso.
E às vezes as pessoas aqui treinam, mas vamos treinar aqui na serra. Não é a mesma coisa. Nossa mata é muito fechada, ela cobre a gente aqui na serra. Lá é outro clima, outra vegetação, tem árvores gigantes, que eu sempre falo isso para a galera, falei para o Matheus, tem árvores gigantes. O terreno é bem arenoso e muito íngreme. Só para você ter ideia, tem uma subida que eu vou passar 2 horas subindo para fazer 2,5 km. Daí você tira a altitude. Tenta imaginar você passar 2 horas subindo para fazer 2,5 km, coisa que 2,5 km a gente faz em quanto tempo aqui na pista? Eu 2,5 km? Não sei, tô brincando, mas assim, uns 10 minutos. 10 minutos. 15 minutos andando. Vamos lá, 15 minutos andando, você faz 2 quilômetros e lá você faz 2 horas. 2 horas. Hoje eu estava comentando isso, né? Porque todo dia alguém me pergunta, doutor, e a prova? Que dia que você viaja? Muita gente está interessada, porque muita gente está acompanhando isso na internet. E aí eu falei, eu viajo na sexta-feira, eu nem sabia que era feriado de Semana Santa. A gente vai viajar sexta-feira à noite da Semana Santa. E aí, doutor, e quantas horas? Muita gente pergunta. Aí você corre um pouco, dorme, Não. Você vai direto, é no stop, tá? É a prova mais difícil no stop da América do Sul. E aí, eu falei, cara, eu tenho 19 horas para cumprir esses 75 quilômetros. Se você vai dividir isso aí para uma conta de boteco aqui, vai dar 3 quilômetros e pouquinho. 3 quilômetros e pouquinho por hora, é muito fácil isso. 3 quilômetros por hora, isso aí tá andando de costas. Mas não é. Às vezes você vai gastar, como a Natália está dando um exemplo, 1 hora para fazer 1 quilômetro, porque é muito íngreme, é uma clive que tem pedras soltas, então ela falou bem, Areno, assim, tem muito pedregulho, tem uma parte lá que é uma mata de árvores tombadas, muitas árvores, muitos troncos. Você entrou na água quando foi? Não, nessa última não tinha água, a gente passava muito próximo, mas não tinha água. E nos 70, no 70, se mantiver o mesmo trajeto, porque a gente só vai saber isso no domingo. Mudaram também. No domingo, dia 9, a gente vai saber se eles mantêm o mesmo trajeto. Eu estou acompanhando o congresso do ano passado, porque está com os mesmos pontos de hidratação. Os PAS, né? Os pontos de apoio de saúde, eles são os mesmos do ano passado. Só o trajeto que a gente não sabe se é o mesmo. Então, eu estou seguindo o congresso do ano passado, mas domingo, agora dia 9, eles vão fazer um novo congresso e a gente vai saber se vai ter alguma alteração em relação à distância dos 70 quilômetros. Por isso que eu sei que até então mantém o detalhezinho ali, que a pequena água ali, não está muito gelado. Eu acho que essa água não vai estar muito gelada, mas a gente vai ter que entrar. Gelada. E eles aprontam com a gente, porque depois que ele correu tudo, faltando aí 10 quilômetros, se não mudar o percurso, tem um posto chamado Baios, que é lá que está a água. E você vai ter que molhar seus pezinhos. Gente, quando eu cheguei perto, se for o mesmo percurso, quando eu cheguei perto desse rio, eu só escutava a galera gritando assim, ai, ai. E eu, será que tem piranha aí dentro que todo mundo grita? E eu, não acredito, o que é que tem nessa água? Era tão frio que as pessoas gritavam quando botavam o pé dentro da água. E não tem por onde passar, tem que passar dentro da água. Esse ano, no quilômetro 60, no meu percurso, tem um rio para atravessar também. Esse rio é bem longo e é lá que eu tenho que ter cuidado, porque quando molho os pés, eu tenho bolhas, tenho um problema com bolhas nos pés. Então, já tenho que me preparar para isso. E se o percurso do doutor não mudar, ele vai molhar os pezinhos dele no final do percurso. Não vou não. Fica tranquilo que eu não vou. Não posso fazer. Eu ia falar que eu estou tomando Red Bull para criar asas, mas não é patrocinador, não vou falar. Mas então, não, tá tranquilo. Eu estou bem confiante, assim. Eu tenho medo do tempo, obviamente, né? Para quem não sabe, eu falo 19 horas, mas 19 horas é apertado. 19 é o tempo total. Não, mas assim, mas ano passado, esse mesmo trajeto eram 24. Isso, 24. Esse mesmo trajeto era 24 horas. Eles baixaram 5 horas, então ficou mais difícil completar. No caso do 110, baixou 1 hora. No caso do 42, baixaram-se
era 16, baixou para 12. Baixaram 4 horas do quilômetro da distância 42. Isso. Então eles diminuíram o tempo de todas as provas. Mas eu falei ficou o tempo mais total, difícil. Doutor, porque tem o tempo de corte também. Claro. Gente. Esse é o tempo total. O que é que torna a prova difícil? O tempo de corte. O doutor vai ter que estar lá no percurso, tal hora, em tal montanha. Eu sei, ó. Eu tenho que estar no quilômetro 35. Estudou. Estudei todos os detalhes. No quilômetro 35, eu tenho que ter percorrido ele, né? 35 quilômetros iniciais em 10 horas. Depois, no quilômetro 41, eu tenho que estar até as 18 horas. Quando eu passo do primeiro corte, às 3 horas da tarde eu tenho o primeiro corte. Eu tenho um pequeno lastro ali, porque é uma reta. Então eu posso aumentar a velocidade para ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas depois, no início do aclive da outra montanha, lá da última montanha, eu tenho outro corte e não tenho paz. Por isso que eu estava falando no grupo. É super interessante, você que vai correr, ler a guia. A guia de corrida, ela mostra os pontos de apoios, mas tem uma parte lá que mostra os pontos de cortes. São 7 pontos de cortes e só tem 5 pontos de apoio. Então, é interessante saber os pontos de cortes, é interessante ler a guia da corrida, por isso que eu puxei a orelha de todo mundo lá do grupo, porque eu vi que todo mundo, eu perguntei um detalhezinho e eu vi que a maioria não tinha lido a guia, né? Então, eu, como um líder da equipe, eu tenho que cobrar essas coisas, detalhes, mas eu tenho que cobrar para que as pessoas fiquem focadas no que estão indo, para não comprar ingresso para filme errado. Porque depois chega achando que é uma coisa. Eu, por exemplo, se eu não tivesse lido, eu achava que eram 5 pontos de corte. E são 7. E tem um deles ali que é bem agressivo no início do último aclive. É bem acentuado o tempo, e aí eu tinha que estar ligado nisso. Então a prova vai ensinar muito pra gente, né? A gente vai desfrutar o percurso. Se o tempo não foi suficiente para eu cumprir, eu vou ter que entender, vou ter que aprender, vou ter que treinar mais, e tudo pra gente é aprendizado. E o que acontece quando você não chega no tempo de corte, doutor? O que acontece? Você volta de van, né? Você é desclassificado. Você é desclassificado imediatamente, né? Você é desclassificado imediatamente, você é conduzido até a van da organização e você volta lá para o ponto final. Sua família está cansada lá sentada esperando você chegar e você chega de van. Aí, obviamente, você não recebe medalha de conclusão, né? Tem a parte triste do aprendizado. Todo aprendizado vai dar desconforto. Isso. Todo aprendizado. Tem a parte triste de não ter completado. Mas sabe o que eu te digo, Natália? O que as pessoas falam assim, só ficam vendo isso aí. Eu fico vendo vídeos de pessoas que principalmente não concluíram. As pessoas às vezes têm problemas de postar as derrotas pensando que é algo negativo. As derrotas são as que mais ensinam. Se eu falar o que eu aprendi na chegada, não aprendi nada. Agora, se eu falar o quanto eu sofri e como eu aprendi no sofrimento, então eu tenho visto essa semana, eu tenho visto vídeos essa semana de pessoas que não concluíram as provas. Qualquer outra prova, né? Tem uma brasileira que ela não concluiu o Chamonix, a UTMB, e eu assisti como ela se sentiu depois da prova, o que ela aprendeu por não ter concluído pela terceira vez, ou segunda ou terceira vez que ela não está conseguindo concluir. Ela realmente não vai competir mais na UTMB, talvez uma OCC, ela vai para outra categoria, mas não concluiu a UTMB. E eu tenho visto vídeos de pessoas que não concluíram porque são vídeos que ensinam. Então busque aprender também com as derrotas, porque é o único objetivo de você ir e não conseguir é aprender para da próxima vez conseguir. São testes que a gente faz na nossa vida. E o que torna essas provas interessantes é a imprevisibilidade que eu falei. Nos 70 quilômetros de 2019, tinham ventos de 60 quilômetros. Eu louca para tirar o celular para fazer um vídeo, mostrar para os meus amigos, e não consegui, porque ou eu me segurava com o bastão, não dava para tirar a luva se eu tinha que ficar segurando o bastão. E aquela coisa do vento. Choveu um pouco no final do percurso também, viu, doutor? Já estou dizendo que tem chuva. Não, eu chovi. Na minha teve neve. Eu tentei sentar. Teve uma hora que eu estava cansado. Era o quilômetro 21. Eu estava cansado porque assim, o vento era de lado. O vento era de lado nesse dia. A previsibilidade de temperatura, de meteorologia é incrível. Eles falaram, no seu trajeto, ao meio-dia, mais ou menos, vai começar a nevar.
lá em cima do chapéu. Do nada. Nesse horário. Não, aí eu encontrei um cara, foi muito legal, eu encontrei o cara, falei, você tá aqui? Aí eu olhei para ele e vi uma barraca, eu falei, e você tá aqui desde de manhã? Ele falou, não, eu tô aqui desde quinta-feira. O quê? Não, eu desde sexta-feira de manhã. Como é? Ele, não, cara, eu fiquei, você tá nessa barraca? Eu não tava aguentando ficar agasalhado. E ele falou, não, a barraca é só para dormir. Eu tô aqui orientando vocês, não sei o quê. Como é, cara? Você tá louco? Aí ele disse, não, aí tranquilo. É um argentino, né? Acostumado com aquelas temperaturas. Aí ele, tá tranquilo. Ali na frente vai começar a nevar. Aí eu, será? Aí eu olhei o relógio, meio-dia, eu falei, será mesmo? E era. E começou a nevar. Então, esse finalzinho para chegar ali no chapéu, ele me jogava pro lado, porque era um vento lateral. Aí eu tava cansado de ficar lutando para andar reto, porque o vento ficava jogando para cá e eu tentando ficar reto. Eu falei, vou sentar. Quando eu fui sentar de costas, eu tava com corta-vento, né? O corta-vento tem uma abertura a blusa corta-vento tem uma abertura no meio das costas pro vento cortar. Quando eu sentei, aquele vento bateu nas minhas costas, que ele me motivou. Então, eu teve uma hora que eu sentei e fui levantado pelo vento, de vento forte, vento lateralizado. Aquela foto que eu mostrei ontem no grupo, você falou assim, tá com cara de sofrido. Não era. É que eu tava segurando assim, ó, porque o vento não me deixava olhar para a câmera e o cara tinha me pedido, deixa eu ver seu número. Eu levantei a blusa para mostrar o número que estava na camisa de baixo e aí o vento batia e eu fazendo assim, aquela cara era de lutando contra o vento. Então é uma prova muito imprevisível que na descida, depois de ter ficado lá em cima, tentando segurar a bandeira do patrocinador, a mão congelava porque a bandeira não ficava quieta e o fotógrafo tentando tirar a foto com a bandeira para aparecer o nome do patrocinador. E não, a minha mão ficava quieta, mas a bandeira não ficava quieta por conta da velocidade do vento. E eu fiquei ali talvez 5 minutos tentando segurar e aí quando acabou minha mão não abria mais. Eu falei, moço, minha mão congelou. E aí ele disse, não, pode descer por ali, pode descer por ali. Eu não sei nem se eu estava falando em português para ele, mas eu falei que minha mão congelou. Aí eu consegui colocar a bandeirinha dentro da mochila de novo e fui descer. Tem uma foto que eu estou descendo que eu estou segurando os 2 bastões de uma mão só e essa mão eu estou fazendo assim porque ela estava congelada. E aí eu fui querer filmar nessa hora. E eu comecei a filmar e começou o vento escorregando. No vídeo eu falo assim, não, pessoal, não vai dar para eu filmar não, vou guardar a câmera e eu tenho que descer. E aí eu guardei a câmera porque era um desfiladeiro do lado direito, tem só uma fitinha amarela, que se caísse já era. E do lado de cá era tranquilo. Então eu tive que ir mais pro lado de cá, descer, aí ele fotografou e aí eu comecei a descida. Mas é imprevisível, tão imprevisível que eu beijei o chão na descida, mas foi só um beijinho, não teve nada de problemas e bora pra cima e, cara, vai ser ótimo. Desse jeito, vai ser ótimo, se Deus quiser. E a nossa equipe, assim, a conexão da equipe eu gostei bastante. A gente tá indo com estreantes, né? A gente tá indo com 3 estreantes de montanha. O Matheus estreou com montanhas com a gente, com serras aqui no Ceará com a gente e podiou até hoje em todas. O Matheus, ele estreou no pódio e tem podiado até hoje. A Natália contou pra gente aqui hoje que estreou no pódio dela, aliás, que na estreia dela ela podiou e agora a Natália vai representando a gente no 110. Então, pessoal, agradeço muito a sua presença, Natália, espero que você volte mais vezes. Inclusive, eu quero fazer um podcast lá. Vou entregar seu café. Ela trouxe presente pra mim, cara. Obrigado, Nath, obrigado. Ela espera que ela não trouxe presente, cara. Gente, olha isso aqui, cara. Edição, né? Limitada. Edição limitada da 3 Corações. Isso. Que legal, é o Forza. Tá vendo? Eu tomo muito Forza. Você pode que legal, dizer que cara. você é um dos poucos que tem essa... Eu sou um dos poucos. Eu gosto muito, né? 3 Corações, você podia patrocinar a gente, viu? Pode. Eu gosto muito de 3 Corações, eu faço propaganda para eles todos os dias. E tem mais alguma coisa aqui, Natália? O chocolate. E tem chocolate, cara. O mas chocolate não tem da problema. Páscoa, esse é 70. Não tem problema, é um chocolate amargo, 70%. Não é qualquer chocolate. Que embalagem bonita, Natália. De onde você tirou isso, cara? Embalagem tá escrito em português aqui, deve ser do Brasil, cara. Mas que legal, obrigado, viu? Obrigado, vamos comer, né? Chegou a Páscoa, vamos comer. Esse pode. Esse pode. Na verdade, todo mundo pode chocolate. Depois, o dia que vocês quiserem saber um pouco mais sobre chocolate, eu conto. Pode comer chocolate para emagrecer, sabia? Você sabia que pode comer chocolate para emagrecer? Chocolate é uma gordura muito boa, que se você souber a hora certa de comer, ele te dá saciedade. Chocolate não é açúcar com sabor chocolate, que é esses que você compra no supermercado. Isso daí é açúcar com sabor chocolate. Mas quando você come chocolate mesmo, cacau, você consegue muito
uma saciedade. Mistura cacau 100% com pasta de amendoim, bate no liquidificador amendoim com chocolate com cacau 100%. Você vai fazer um doce ótimo, uma sobremesa ótima que vai te dar saciedade. Você não vai comer besteira. Depois eu ensino um pouco mais nos próximos vídeos, né? Isso. A gente tem muito vídeo para fazer. Vamos retornar aqui com certeza. Novidades. Vamos fazer um podcast com a galera toda, né? Eu vou tentar levar uns microfones desses de lapela para ver se a gente consegue fazer algum encontro entre todo mundo lá, para a gente mostrar para vocês um pouquinho da realidade. Nath, obrigado de verdade. Obrigado pelos presentes, né? O cafezinho, que agradeço. O chocolate. E vamos junto para a Patagônia. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima. Desistir. Uniforme. Isso aí, uniforme ó. Uniforme na mão. O uniforme sempre tem o apoio da Colostro. A mala pronta. Vocês estão vendo que o Colostro está aqui comigo todos os dias. Vamos tirar 3 corações, que ela não é um patrocinador ainda. Então, Colostro está aqui com a gente todos os dias. Colostro tem ajudado a nossa saúde, né? É um exemplo de suplemento que não pode faltar na sua vida, na sua saúde. E a Colostro tem apoiado também a gente lá na Patagônia, né? Então, por isso que a Colostro está estampando os nossos uniformes. Colostro estampa a maioria dos meus uniformes. E eu espero todos vocês nos próximos vídeos, mas também espero que você comente aqui embaixo. Coloca aí, Elisa, aqui, ó. Agora eu já treinei aqui, ó. Olha aqui o nome da nossa convidada, o Instagram da nossa convidada, Professora Natália. Você entra nesse Instagram aqui, curte as postagens dela, vê os vídeos dela. Ela também deve postar bastante coisa. Ela ensina muita coisa no Instagram dela, então não esquece de entrar lá, visitar o Instagram da Natália. E também visite o meu. Tem jeito de colocar o meu? Esse, o meu tá aqui. Visite a minha página do Instagram também. Curta as postagens, se inscreva lá, se inscreva aqui no canal. E se você quer assistir em primeira mão, em estreia, o documentário que a gente vai fazer sobre a Patagônia, não esquece de se inscrever e assinar e clicar ali no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Natália, beijo grande para você, obrigado pela presença e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.